Pessoal, a questão 3 que eu botei aqui para a gente treinar é uma questão que justamente vai ser bem mais do mesmo, tá? Para a gente treinar bastante o cálculo do campo elétrico e também, aqui a gente já mudou de papo, né? Campo elétrico. O cálculo do campo elétrico e também a orientação. Então vocês vão ter 3 itens onde vocês vão repetir diversas vezes o cálculo. E aí reforça aquilo que eu comentei na questão 1. Você perde o medo ao treinar, criar a habilidade de resolver esse tipo de situação. Só presta atenção que eu estou pedindo lá no enunciado, tá bom? Vamos ler, vai, não custa nada. O campo elétrico é uma deformação espacial provocada pela presença de uma carga. A gente já explicou bastante isso em sala e nas videoaulas, né? A presença da carga, ela deforma o ambiente. E ele é sempre calculado em determinado ponto, isso é importante, tá bom? Quando você tem 2 cargas, você faz força. Então, quando ele quer ir para a força, que é a outra equação, ele pergunta qual é a força que uma carga faz sobre outra carga. Agora, atenção nisso. Quando você quer trilhar a sua questão para campo e não força, eu não peço carga sobre carga, eu peço carga sobre ponto. Então, por isso que vocês sempre vão perceber, ó, que nessas questões tem um ponto, porque eu estou pedindo campo no ponto, e não campo na carga. Carga na carga é força, carga no ponto é campo, tá bom? Que é a deformação que a gente vai ver neste local. E aí eu estou pedindo, então, nos casos abaixo, dos itens A, B e C, eu quero que você determine o módulo, a direção e o sentido. Módulo é o valor, direção e o sentido é para onde a seta aponta, tá? Então, por isso que tem esse desenho aí, que é um gabarito, para você resolver ou montar todas as questões, e através desse desenho você também tem que fazer, teoricamente, a seta, ou me contar para onde a seta estaria apontando. No primeiro caso, eu falo que a carga é mais 5 milicoulombs e a distância vale 5 metros. Então a gente já pode matar a pau a primeira resposta, porque se ela é positiva, o campo elétrico ele sai ou entra numa carga positiva? Já devia ter respondido sai. Então aqui, indo para aquela direção, saindo daquela direção, é uma seta que aponta para a direita. Tá aqui, ó, esse é o campo da carga A. Tá? Porque é o item A que a gente vai estar resolvendo. Tudo bem? Então, se fosse negativa, ela estaria entrando. Aí seria aqui uma setinha apontando para a esquerda. Mas como é positivo, ela sai. Vamos aproveitar e treinar mais um pouquinho. Tá? Essa mesma carga. E se fosse um ponto lá, saindo, seta é assim. Entendeu? Então, aqui, ó, para essa mesma carga, um ponto aqui. Saindo, seta é assim. Tudo bem? Professor, e se fosse uma carga negativa? Um ponto aqui, então é entrando, ó. Então tá vindo em direção a ela. Aqui, entrando, tá vindo em direção a ela. Tudo bem? Desculpa aí pela bagunça, mas voltando agora à solução da questão, eu quero também o valor do campo. Aí é só aplicar a fórmula, tá? Que começa aí, você já deve ter ela decorada ou em algum momento anotado, com o valor do K, famoso K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga que é 5 mili, e aí eu chamo até a atenção, que é como a primeira vez que está aparecendo o mili nas nossas questões, o mili é o prefixo 10 a menos 3, por isso que tem milímetros, que na verdade não é milímetros, é minha briga com a língua portuguesa, deveria ser milímetros, porque justamente esse prefixo que tem aqui, miligrama, milissegundo, então é muito utilizado esse prefixo do 10 a menos 3. E aqui uma notícia bacana, dividido pela distância ao quadrado, porque bacana, porque a distância já está em metros. Então, como já é 5 metros, você não tem que transformar, piripoca nenhuma tá ali, você já vai colocar o 5 elevado ao quadrado. Show de bola, muito simples então para você treinar. Primeiros números, 9 vezes 5, 45. Depois as potências, mais 9 com menos 3, ou seja, 9 menos 3, 6. E aqui embaixo, 5 ao quadrado, 25. Ok? Sem problema nenhum. Aí você vai fazer essa divisão aqui, você vai ver que vai dar 1,8, mas vamos lá, 45 por 25, tá aqui a prova, 1,8 certinho, porque primeiros números, né, 1,8. E aí ficou muito bacana, porque como não tinha nenhuma potência aqui embaixo, esse cara não tem que fazer conta com ninguém. Então você só traz ele do jeitinho que estava, 1,8 vezes 10 elevado à sexta,
Newton por Coulomb, que é a unidade de campo elétrico. Show! Então a resposta completa do A é: o campo vale, a deformação vale 1,8 vezes 10 a sexta, e ela está apontando para a direita, porque eu pedi o módulo e a direção e o sentido, tá bom? Então você respondeu ela de forma completa. E aí você vai fazer, claro, eu vou fazer totalmente com vocês, eu resolver inteiro, mas você vai fazer algo muito parecido nas questões B e C. Tá? Então na B, o que vai acontecer agora? A carga é negativa, tá aqui o pontinho, então conforme a gente já treinou, no negativo eu não saio, eu entro para a carga, então entrando nela já é uma setinha para cá, tá? Então esse é o campo da alternativa B, já estaria para a esquerda, e o cálculo também é algo muito parecido, começa com K, 9 vezes 10 a nona, o valor da carga que agora é 6 microcoulombs, chamando a atenção de novo, professor, não é menos 6? É, mas o menos é só para fazer a seta. Tá? Aqui a gente sempre traz o módulo, o valor, a gente deixa o sinal de fora. E agora tem uma chatice, que a distância entre a carga e o ponto é 3 centímetros. Então, bora transformar esses centímetros, tá? Então, quando é centímetro, é 10 a menos 2. Se fosse milímetro, eu colocaria 10 a menos 3, tá bom? Então, acho que a gente vai treinando isso até ficar bem fixo na cabeça essas transformações. Mais fixo que o cabelo na sua cabeça. Na minha, não. Na minha eu já desisti já. Então, 9 vezes 6, 54. Aqui, 10 a nona com 10 a menos 6, dá 10 a terceira. Ok. E aqui você faz a mesma coisa. 3 ao quadrado, 9. E 10 a menos 2 ao quadrado, lembra? Multiplica as potências, tá? Menos 2 vezes 2, menos 4. Tá aí uma coisinha que a gente já vem chamando atenção, né? Talvez a primeira vez que você vê esses procedimentos das contas, você... Nossa, professor, que absurdo! Isso aí é muito difícil, professor. É, mas difícil. Difícil é o Palmeiras ganhar mundial, meu filho. Isso aqui é o que eu tô falando, é técnico. Depois que você começa a treinar, ó, fica rapidinho, tá bom? Você rapidamente chega nas condições e entende facilmente o que está acontecendo. E aí aqui divida primeiro os números, 54 dividido por 9, 6. E aí aqui você pague o preço, porque agora tem um fulano aqui embaixo, eu tenho que tratar ele. Você pague o preço, esse vai ter que subir, e ao subir ele troca o sinal, tá? Como estava menos 4, vem mais 4. Então, 6 vezes 10 elevado à sétima, Newton por Coulomb. Lembrando, a resposta completa não é só isso. Então, o módulo é 6 vezes 10 a sétima e a direção e o sentido é para a esquerda. Tá aí, ó. Então, assim que a gente responde quando o cara pede um cálculo vetorial. E aí o exercício C, ele é basicamente mais um muito parecido, é mais do mesmo. Tá? Também a carga é negativa, o ponto está ali, então, novamente, né, como é menos, ela não sai, ela entra. Então, entrando em direção à carga a partir do ponto P, também é para a esquerda, tá aí, ó, E do C, show de bolas, tá? E aí você também vai calcular o valor do campo no ponto C, que é fazer a mesma melequinha, K, 9 vezes 10 elevado à nona. Atenção que agora a carga é 4 nano. E se você estiver reclamando de não, professor, é menos 4, não tem que botar o menos 4, eu já vou quebrar o telefone aí em cima, tá bom? Já vou entrar na sua tela e te dar um tapão na orelha. O menos é só para ver a seta, que é o módulo, tá? A distância é 20 centímetros, 20 vezes 10 elevado a menos 2. Ao quadrado, não vai esquecer ao quadrado que a gente joga a praga, tá bom? Seu computador vai pegar vírus. Coronavírus! Então, multiplique os números primeiro, depois as potências. 9 vezes 4, 36. E aqui, olha que bonitinho que aconteceu. 9 menos 9, 0. Tá? Daqui significa que a potência sumiu. Porque 10 elevado a 0 é 1. E o 1 não modifica a conta. Só que o que vai acontecer? Eu sei que muitas vezes isso confunde vocês. Por isso que eu escolhi o nano nessa questão. 9 menos 9 cancela, mas se você quiser deixar o 10 a 0, não tem problema, tá bom? Principalmente para quem sente dificuldade em matemática, é legal colocar, porque aí você sabe como que vai juntar com o cara que vem de baixo. Mas se você já entende o que vai acontecer, dane-se, arranca fora o cara e vamos embora. Ali embaixo a mesma coisinha, 20 elevado ao quadrado, 400,
tá? E 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4, que a gente já vem fazendo aí há um bom tempinho, tá bom? E aí esse cara dividido por esse cara vai dar 0,09, mas tudo bem, a gente vai fazer 36 por 400, tá ali 0,09, a prova, tá? Certinho de que deu esse resultado, 0,09. E aqui, justamente o que eu comentei, né? Para você não sentir dificuldade, ó, você paga o preço desse menos 4 subindo como mais 4. Porque às vezes, como não tem ninguém lá em cima, você pode se sentir meio confuso. Aí quando tem o 10 a 0, você vai ver que ele não influenciaria, porque olha lá, subiu menos 4 como mais 4, e 0 mais 4 é mais 4. Pronto, tá bom? Tá ali bonitinho que você apresentou essa potência para juntar. E aí, é claro, né, a gente pede que, como agora é um resultado final, então a gente tem que, pelo menos, que não é mais só usar Crocs ou não, que tem que corrigir, porque é uma resposta final. Então, esse número não pode ser menor do que 1, são as regras da notação. Eu tenho que voltar 2 casas, voltar, ó, vim para a direita. Voltei 2 casas, tiro 2. Se fosse avançar, eu somaria 2. Então, voltei 2 casas, tiro 2. Por isso que você está vendo aí que a resposta final é 9 vezes 10 elevado à segunda, tá? Porque 4 menos 2 dá 2. Então, módulo, direção e sentido. O módulo é 9 vezes 10 à segunda e a direção e sentido é o vetor para a esquerda, ok? Exercício novamente, que treina muita técnica, com certeza absoluta vocês terão na prova o desenvolvimento desses cálculos que, conforme você vai fazendo diversas vezes, você vai pegando jeito, você vai vendo que é sempre mais do mesmo e você vai ganhando confiança. Só que além disso, a gente também vai pedir algumas outras considerações que vamos treinar nos outros exercícios, tá bom? Simbora pro 4 então.